Berlim, 1904. Um cavalo chamado Hans impressionou a Europa com uma incrível habilidade. Ele conseguia resolver problemas de matemática, soletrar palavras e até responder a perguntas complexas, tudo batendo o casco no chão. Será que Hans era uma espécie de gênio dos cavalos? O que explicaria essa sua assertividade em tarefas que, como vamos ver, pareciam se tornar cada vez mais complexas? No episódio de hoje, vamos falar sobre o cavalo Hans Esperto, um caso real que se tornou um alerta. Será que sistemas como ChatGPT, Gemini e outros modelos de IA podem nos enganar do mesmo jeito que Hans enganou seus observadores? Olá, amigos! Este podcast é um experimento de pós-doutorado. Meu nome é Guilherme Oliveira, sou psicanalista. Iniciei uma pesquisa sobre os desafios no campo analítico na era das inteligências artificiais. Já percorremos um breve caminho através de autores do campo das IAs, nos perguntando sobre a ideia de inteligência e de vida. Vamos agora mergulhar no que a psicanálise tem a dizer sobre o nosso estranho e cada vez mais íntimo relacionamento com as IAs. Como um desejo humano, essa força inquieta e insatisfeita se comporta diante de algoritmos que prometem respostas prontas? Que novos sintomas estão surgindo quando a tecnologia tenta, entre aspas, curar nossa solidão, nossa angústia, nossa falta? E, principalmente, o que a clínica psicanalítica, com sua aposta no inconsciente e no inesperado, pode nos ensinar sobre os limites e perigos dessa convivência? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Neurose Digital. No começo do século XX, Wilhelm von Osten, desculpem a minha pronúncia, um alemão, professor de matemática aposentado, apresentou ao mundo o seu cavalo Hans. Ele parecia ter habilidades incríveis, respondendo a perguntas combatidas do casco. Por exemplo, se alguém perguntava quanto é 3 mais 5, Hans batia 8 vezes o casco. Ele rapidamente se tornou um fenômeno e as pessoas ficaram muito intrigadas com a sua performance. Ele conseguia resolver problemas como esse de matemática, dizer que horas eram, identificar os dias da semana em um calendário, diferenciar notas musicais e até soletrar palavras. Que dia da semana é hoje? O azalão batia o casco em cada uma das letras de uma tábua de madeira, especialmente construída para ele, e soletrava o dia da semana. Impressionante, não é mesmo? Será que havia algum truque por trás disso? Ou de fato se tratava de um cavalo fora da curva, de fato inteligente? O seu dono era um entusiasta do comportamento animal e havia tentado ensinar comportamentos inteligentes para outros animais, mas teve êxito, de fato, apenas com o cavalo Hans. As pessoas, muito intrigadas, decidiram investigar o que estava acontecendo, se havia alguma trapaça envolvida, etc. Uma dessas pessoas foi o psicólogo Oscar Fumps. Ele e outros pesquisadores montaram uma comissão para avaliar o que estava acontecendo. E, para a surpresa de todos, não parecia haver nenhum truque. Isso permitiria então concluir que Hans era de fato inteligente? Havia apenas uma coisa que ainda intrigava os pesquisadores. Hans acertava muito, de fato, mas acertava principalmente quando era o dono
que fazia as perguntas. O que explicaria isso? Já haviam constatado que não havia truques. Mas então o que explicava que apenas na presença de von Osten esses resultados se mostravam? Foi assim que os pesquisadores descobriram que era o próprio von Osten, sem perceber, que indicava as respostas corretas para o animal. O cavalo, com uma percepção sensorial muito mais elevada que a nossa, reagia às microexpressões do dono, seus batimentos cardíacos e respiração. Um olhar, um movimento involuntário, uma respiração mais rápida, quando ele chegava perto da resposta certa, indicava qual letra o cavalo deveria escolher. Ou seja, Hans não era um gênio. Ele era só bom em ler as pessoas. Agora, pulemos para o nosso século XXI. Hoje, temos sistemas de IA como o ChatGPT que conseguem escrever poemas, resolver equações e até debater filosofia. Mas será que essas máquinas realmente entendem o que estão fazendo? Ou será que, assim como Hans, elas só estão repetindo padrões e nos enganando com respostas convincentes? A pesquisadora Kate Crawford, autora do livro Atlas da IA, recentemente traduzido e editado pela editora Sesc, inicia sua obra justamente com o caso do Hans esperto, para explicar os riscos de acreditarmos cegamente na inteligência das máquinas. O efeito é parecido com o do cavalo. Comportamentos, ações, passam a ser vistos como inteligentes pelas pessoas, pela antropomorfização das máquinas, pela nossa projeção e leitura das respostas como devendo-se a uma consciência altamente inteligente e perspicaz. Os sistemas de chatbots não têm compreensão real. Eles geram textos a partir de respostas que se aproximam, provavelmente, da resposta que estatisticamente seria adequada. É tanto por isso que esses sistemas alucinam, pois na falta de uma resposta adequada, fazem um aparato de diversos pontos estatisticamente comuns e, entre aspas, inventam uma resposta descabida. Assim como Hans, eles refletem nossos próprios vieses, sem que a gente perceba. E por que isso é perigoso? Imagine um sistema de IA sendo usado para diagnosticar doenças, decidir prisões ou avaliar currículos. Se ele só está chutando com base em padrões estatísticos e não em entendimento real, os erros podem ser catastróficos. Por isso, é tão necessária a presença humana para a verificação dessas respostas. E o pior, os vieses do sistema captam nossos próprios preconceitos. E como há um esforço de não perceber como os preconceitos moldam o nosso entendimento do mundo, é fácil não notar se há um sistema que o reforça. Além de um viés de confirmação do próprio usuário frente à ferramenta, as bases de dados muitas vezes já trazem em si mesmas vieses. Por exemplo, casos de sistemas de reconhecimento facial que confundem pessoas negras com criminosos, ou casos de chatbots que repetiram um discurso de ódio a partir da interação com usuários. A IA é como um Hans esperto digital. Algo que parece inteligente, mas na verdade está só nos mostrando o que queremos ver. Como venho discutindo em outros episódios, a noção de inteligência da IA é um regime de verdade, uma espécie de ideologia que mascara tanto o processo de generação das respostas via estatística, quanto o trabalho humano
envolvido na criação e treinamento dos sistemas. Trabalho muitas vezes mal pago, como o dos rotuladores de dados. Antes de um modelo, entre aspas, entender ou gerar algo, ele precisa ser alimentado com enormes conjuntos de dados organizados e rotulados. Milhares de trabalhadores, frequentemente em países de baixo custo de vida, como Índia e países africanos, realizam tarefas repetitivas como identificar objetos e imagens, corrigir erros de transcrição, avaliar respostas geradas pela IA ou rotular conteúdo sensível. Empresas terceirizadas contratam esses trabalhadores por centavos por tarefa. E como se trata de um trabalho que necessariamente precisa passar desapercebido, já que a ideia é criar a imagem de sistemas inteligentes, não há reconhecimento dos trabalhadores. Tal como acontece com muitos outros empregos na nossa sociedade, há uma invisibilização desse trabalho. A noção de inteligência da IA é como um cavalo de Troia que, tal qual o Hans, se infiltra nas nossas fantasias e invade a nossa ideia de mundo e ajuda a consolidar a IA como uma entidade, entre aspas, revolucionária, que veio para mudar tudo e diante da qual há tanto assombro e fascínio. Nesta semana, decidi fazer esse episódio mais curto, a fim de introduzir uma discussão mais aprofundada do livro Atlas da IA, Poder, Política e os Custos Planetários da Inteligência Artificial, dessa autora que citei atrás no episódio, Kate Crawford. Seguirei nos próximos episódios abordando outros temas discutidos nesse livro, por se tratar de uma autora bem interessante e com uma análise muito bem trabalhada da questão. Bom, obrigado. Se você gostou do episódio, eu peço que avalie aqui no Spotify e nos vemos no próximo episódio.